mudando de assunto, gente, olha só, o IBAMA suspendeu a aplicação de defensivos à base de fipronil. A medida, de acordo com o órgão, é para exatamente trazer mais proteção às abelhas. Nós vimos aí a matéria ali atrás. O componente químico está presente em diversos produtos que são aplicados em lavouras, utilizados em várias culturas. E nós vamos conversar agora com a diretora substituta de qualidade ambiental do IBAMA, a Rosângela Muniz, que traz mais detalhes sobre essa medida adotada. Boa tarde, Rosângela, bem-vinda aqui ao nosso canal, o Agro Mais, para esclarecer para a gente sobre essa proibição necessária, na sua opinião? Adequada e oportuna. A gente chegou a essa medida a partir de vários estudos que nós já começamos a fazer preliminarmente, que apontam que o fipronil realmente tem um impacto muito grande sobre os polinizadores, né? Então, o fipronil está sob reavaliação aqui no IBAMA. O que significa isso? Significa que, em razão de vários indícios, né, e de alertas internacionais, o IBAMA pode reavaliar produtos que já estão registrados, né? Então, é o caso, né, do fipronil. Tem mais de 150 produtos registrados que contêm o fipronil, e a gente começou a reavaliar. Então, nessa primeira etapa, já tem indício suficiente para essa suspensão cautelar. É uma suspensão, Valteno, de um tipo de aplicação, que é a aplicação foliar, né? É aquela que não é direcionada diretamente ou para o solo ou para uma planta. É aquela foliar que se espalha naquele ambiente, né? Só lembrando que a aplicação aérea dele já estava proibida desde 2012, né? Porque realmente ele é muito tóxico, tem um impacto muito grande no meio ambiente. Para que tipo de combate, hein, Rosângela? Tem mais de 23 culturas onde o fipronil é muito utilizado, né? São vários tipos de pragas para essas culturas. A suspensão que a gente aplicou agora é para todas as culturas, para esse tipo de aplicação, que é a aplicação em área total, que a gente chama. O Congresso acaba de aprovar uma nova lei de defensivos, tem alguns vetos do presidente com relação a essa lei e tem uma responsabilidade compartilhada entre o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o Ministério da Saúde, por meio da Anvisa e o MAPA. Essas decisões, elas já estão em função do que foi aprovado, ou é uma decisão autônoma do IBAMA, que passa ainda pela análise da Anvisa, análise do Ministério da Agricultura? Não tem uma relação, porque o fipronil já vinha sendo reavaliado desde 2021, tá? Essa no rito da reavaliação, faz parte a gente ter essas medidas cautelares, né? A lei, né, que foi aprovada, ela não retira, pelo menos em termos da reavaliação, a autonomia do IBAMA para fazer essas reavaliações e comunicar os seus resultados para a sociedade, ok? Então, a gente está já fazendo alguns estudos aqui sobre os impactos da lei para as nossas normas internas, mas com relação à reavaliação, felizmente, o IBAMA vai continuar a fazer as suas reavaliações, comunicar os seus resultados para os produtores, né? No caso, por exemplo, do fipronil, para você ter uma ideia mais concreta, vai ser exigido até em 90 dias, no máximo, que seja anexado um folheto com todas as orientações de proibição desse tipo de uso, né? Então, o IBAMA provavelmente vai também fiscalizar se de fato esse uso está sendo respeitado, essa orientação, mas, respondendo a sua pergunta, a reavaliação não é impactada, pelo menos até onde a gente consegue ver, pela promulgação da lei.
O que eu estou, na verdade, querendo questionar é se a decisão do IBAMA ela tem força de lei, está suspensa a aplicação foliar à base de pipronil, que é utilizado em várias culturas e que combate, e que é, na verdade, é isso que eu queria colocar, se ele é um pesticida, um herbicida, é um pesticida? É um pesticida, um agrotóxico. Na verdade, o que acontece? A lei, né, ela não retirou essa autonomia do IBAMA, tá? A gente vai continuar fazendo, né, a reavaliação. Não só do fipronil, a gente já fez alguns outros pesticidas, né, se quiser chamar assim, como, por exemplo, o imidacloprido, que também é muito tóxico, já teve seu uso muito restrito, mas tem força sim, e precisa ser cumprido, tá? O descumprimento leva à autuação de acordo com o decreto de crimes ambientais, né? Então, o documento onde vão essas orientações é um documento do IBAMA, né, onde a gente autoriza alguns tipos de uso, né? Embora o registro seja feito pelo Ministério da Agricultura, o registro final, mas o IBAMA emite os seus atos para os tipos de uso que devem ser feitos para aquele agrotóxico. Então, neste caso, o ato do IBAMA é um comunicado que tem força, sim, para que seja cumprido sob pena de autuação. E, na verdade, a gente percebe que é uma nova realidade no Brasil a partir da decisão do Congresso Nacional. Quer dizer, tem vetos do presidente, como eu falei, que serão submetidos. Eu estou te falando, Rosângela, porque a gente aqui tem uma preocupação muito grande em analisar as situações caso a caso e também em ver quais são os impactos disso na produção. Então, o IBAMA é o nosso Instituto do Meio Ambiente, que preserva o nosso meio ambiente, os nossos recursos naturais, renováveis. Isso tem inquestionável o papel que vocês desempenham. Agora, nós temos uma produção agropecuária e nós temos o Ministério da Saúde que diz se esses elementos fazem ou não fazem mal à saúde. Imagina que o meio ambiente o IBAMA esteja cuidando, a gente até colocou aqui na chamada a questão das abelhas, que isso poderia atrapalhar aí a produção de mel. A gente até mostrou, antes de conversar com você, uma matéria de Minas Gerais mostrando aí as abelhas têm ferrão, uma fonte de produção, e as abelhas têm que existirem, assim como tem que existir as flores, assim como tem que existir o agro também. Então, essa questão dos defensivos no Brasil, durante 20 anos o Congresso discutiu isso e agora se chegou a uma definição. Só falta analisar aí os vetos do presidente, e o presidente foi até muito correto em compartilhar essa decisão entre os 3 setores. Agora, não tem só o Ministério da Agricultura olhando para isso. Tem o IBAMA, que já olhava, tem também o Ministério da Saúde. Na verdade, isso sempre foi assim, mas agora isso tem força de lei. Por isso é que eu estou perguntando, para saber qual é o impacto disso também na produção de alimentos, né? Valteno, o IBAMA ele atua dando um suporte para a agricultura brasileira, no sentido de orientar produções agrícolas mais sustentáveis, né? A agricultura moderna hoje no mundo todo, né, ela respeita o meio ambiente, tem que respeitar. Isso é bom para a agricultura, né? Os polinizadores, por exemplo, já têm estudos comprovando que eles são importantíssimos para vários tipos de cultura, né, por causa justamente da polinização. Então, a princípio, tá, o que o IBAMA vem atuando, tanto na discussão desse projeto de lei no Congresso, quanto agora com a Casa Civil e a Presidência da República em relação aos vetos, é justamente no sentido de um equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre a visão ambiental, a visão da saúde e a visão da eficácia na agricultura, ele precisa continuar a existir, pelo bem da agricultura brasileira e pelo bem do meio ambiente, né? Nós, em momento nenhum, enxergamos um conflito entre a atuação ambiental do IBAMA
e uma agricultura pujante que o Brasil realmente tem e que é muito importante, como você falou, para a produção de alimentos, para exportação e assim por diante. Mas a gente não pode deixar em segundo plano o meio ambiente e a saúde, né? E esse, de fato, era um risco que se corria, por isso o presidente acertadamente sancionou a lei com alguns vetos, ouviu bastante as áreas técnicas, né? A Casa Civil coordenou esse processo, e a gente espera que esse equilíbrio continue a existir, né? Porque no mundo inteiro é assim, né? A gente ainda tem muito trabalho pela frente para aperfeiçoar os nossos processos, né? De fato, é muito complexo analisar, avaliar agrotóxico, é uma ciência, né? E a gente tem uma equipe de excelência aqui no IBAMA que faz esse trabalho. Então, a gente só torce para que esse equilíbrio continue a existir, okay? Mesmo independente de os vetos serem ou não rejeitados, que a gente torce para não serem. O que eu queria, só para finalizar, entender é que essa medida tomada implica em estudos e novas avaliações, não é isso? Isso. Essa é a primeira etapa da reavaliação do fipronil, né? Uma reavaliação dessa demora mais de 5 anos, né? Então a gente ainda vai continuar nesses estudos. Ele depende de várias culturas, né, anuais, que a gente vai pegando os resultados dessas culturas e alimentando esses estudos. Ao final, Valteno, da reavaliação, o IBAMA pode restringir ainda mais o uso do fipronil. Tá? O final da reavaliação vai ser um novo comunicado do IBAMA, né? Esse foi uma suspensão cautelar, né? Vamos dizer assim. Cautelarmente, a gente já suspendeu a aplicação foliar, porque a gente já tem indício suficiente para isso. Mas, no final, a gente faz um comunicado completo para tipos de uso que podem ser permitidos para cada cultura. Então, essa é só a primeira etapa realmente desse processo. Então, eu quero agradecer as suas explicações, Rosângela Muniz, que é diretora substituta de qualidade ambiental do IBAMA, dizer que a gente saúda a nova lei, porque ela também é um avanço para o setor, à medida que foi discutida durante 20 anos no Congresso Nacional. A gente sabe da importância que tem todos os órgãos do governo na fiscalização e na aplicação dos defensivos agrícolas, agora com essa gestão ainda mais compartilhada, para que tudo aconteça de forma conjunta e uniforme. Muito obrigado pela sua participação. Feliz Ano Novo. Obrigada. Feliz Ano Novo.